Dia, bom dia, família Gelfa, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária do Gelfa, nessa manhã de domingo. Hoje, a nossa doutrinária será bem didática, diferente, embasada nos ensinos do mestre, trazida por André Luiz. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de trabalho de amor. Envolve-nos na tua paz. Agradecemos por tudo que temos e por todos que estão ao nosso lado, na nossa caminhada de aprendizado. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, fortalece os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis, nos hospitais, nos abrigos, nas ruas. Os envolve, Senhor, os fortalece. Que o nosso pequeno trabalho possa ajudar a iluminar o caminho daqueles que se encontram perdidos. Que sua paz se faça presente, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, como eu havia dito, né, nós vamos fazer um trabalho diferente. Espero que não seja cansativo para vocês, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês o tema Não Julgueis. Nós vamos trabalhar em cima do livro Agenda Cristã, que é um livro pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro ele tem 50 capítulos, e ele é o primeiro livro das obras complementares de André Luiz. Nos seus capítulos, ele traz assim reflexões específicas sobre determinados temas. Ele é um conjunto de ensinamentos sobre vigilância e prudência, com situações que nos acontecem no dia a dia. Então, ele realmente é um bom livro de cabeceira. Eu recomendo. Quando eu comecei a ver, eu disse, é desse livro que a gente precisa, todo dia, como um alerta, né? Então, vamos lá. Só que antes de começarmos, né, falar sobre o livro, vamos só trazer aqui um lembrete da palavra. Desculpa. Tá, antes disso, os capítulos que nós vamos trabalhar serão 6 capítulos. Então, assim, esse Não Julgueis, nós vamos trazer dentro desses 6 capítulos, que são o capítulo 9, nas conversações, o capítulo 10, nos momentos graves, o capítulo 17, em verdade, o capítulo 18, lembranças úteis, o capítulo 19, questão de escolha, e o capítulo 25, suba mais alto. Pronto. Nós vamos trazer agora só o significado de julgar, certo? Então, julgar, o que significa? Tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, formar conceito, emitir parecer, opinião sobre algo ou alguém. E nisso, nós somos bons, né? Sempre nos colocamos na condição de juiz quando é para julgar o outro, nos achando sempre que somos os bons, né? Que o que fazemos é o certo, que é o correto. Então, assim, esse livro trata justamente disso. Ele vai colocando a gente para se ver no lugar do outro, né? Para evitar esses julgamentos antecipados, né? Então, assim, em certas situações cotidianas da nossa vida, ele vai nos dando um alerta. Então, não custa nada a gente buscar ele, né? Para ir olhando. Então, quero deixar claro aqui o seguinte, esses tópicos do livro, ele traz a mensagem que André Luiz coloca, e eu acrescentei algumas colocações minhas, tá, gente? Então, vamos lá. Nas conversações, não se irrite com o interlocutor
se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Às vezes, no afã da conversa, queremos tanto falar algo e muitas das vezes atropelamos nas palavras e não conseguimos expressar realmente o que queremos dizer. O outro não é obrigado a entender. Mantenhamos a calma e recomecemos a nossa fala novamente. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Temos que ter mais atenção a nos dirigir ao outro, antes de perguntar algo ou tirar dúvidas, e ter a compreensão que o outro também tem as suas dificuldades. Quando alguém não libera a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Nem sempre vamos ser atendidos de forma que gostaríamos. O outro está em seu momento. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas neofrágicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Tem assuntos que não gostamos de tratar, não é verdade? Então, nem tudo podemos falar ou conversar. Às vezes, é melhor nos calar diante de certos assuntos. Não pergunte a esmo, que muito interroga, muito fere. Tenhamos cuidado com as nossas perguntas para não ferir o outro com a nossa fala. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignorar os problemas de quem foi chamado a servi-lo, né? Então, a gente não sabe como é que está a pessoa. Você chega despreocupado nos lugares, principalmente, né, se estiver a passeio, né? Mas não sabemos como está o outro. A cordialidade é imprescindível nos lugares onde chegamos. E as pessoas às quais abordamos, olhe com atenção para o momento do outro. Nós estamos chegando e desconhecemos o momento pelo qual o outro está passando. Seja leal, mas fuja a franqueza descaridosa a pretexto de ser realista. Não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalho a cada dia. Temos que nos policiar em relação a dizer que sou franco, vou falar a verdade, dizer a verdade, seja lá quem for, doa quem doer. Será que é necessário mesmo essa franqueza? Ou estamos querendo humilhar ou desmerecer o outro? Fiquemos atentos, né? Se o companheiro lhe fere o ouvido com más respostas, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente, já respondeu com gentileza 99 vezes outras. Ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. É aquela situação. Muitas das vezes, nós estamos sempre aptos, abertos a fazer algo. Uma vez que não fazemos ou não correspondemos ao que você quer, ao que o outro quer, a gente já começa a julgar o outro. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Nem sempre vamos ouvir o que queremos. As palavras ferem. O importante é não entrar na sintonia do momento. Manter a calma é a melhor resposta nesse momento. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Nada melhor do que uma boa conversa, principalmente se for para esclarecer algo que ficou mal entendido. Vamos ser propagadores de boas notícias e evitar falar coisas que venham ferir o nosso próximo, né? Então, aqui são algumas situações que André Luiz mostra para a gente com relação às conversações. Pronto, agora vamos para outro capítulo, que é nos momentos graves. Use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta.
mas o estado de guerra nunca uma vida boa. Ora, como dizemos, a vida é uma luta constante, não é mesmo? Agora só temos que escolher de que forma vamos lutar, quais as armas que devemos usar. E a calma é uma dessas armas. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Busquemos o equilíbrio que existe dentro de nós, cada um de nós. Todos nós temos condições de buscar esse equilíbrio. E essa é a melhor forma de se conseguir ver as coisas e tomar determinadas atitudes, buscando o equilíbrio. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Não devemos entrar em desespero diante das dificuldades que a vida nos oferece. Busquemos o equilíbrio. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Temos que ter humildade para reconhecer os nossos erros e buscar consertar o que se pode consertar. E se não der, vamos respirar fundo e seguir adiante. Não vamos ficar presos a um passado que não podemos mudar. Busquemos aprender a lição e não cometer os mesmos erros. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscar o entendimento de alguém, de quem não compreende ainda. Não é isso? Então, vamos ter paciência para entender o outro. Permanecer com o pensamento na culpa não nos leva a nada, nem a lugar algum. Temos que manter a calma e a paciência para buscarmos o nosso equilíbrio, para primeiro nos conhecer melhor, antes de cobrar do outro esse entendimento. Tenha paciência. Não, desculpe. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. Para tomar certas decisões, se faz necessário dar tempo ao tempo. Esse é o remédio. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem ruídos, muitos ruídos, por simples gostos, por simples questão de gosto, né? Aquelas pessoas que acontece uma coisinha, cria aquele tumulto. E aí você chega no momento e vê aquela situação, e aí a gente tem que ter atenção para o momento que está acontecendo. Quantas e quantas vezes compramos a briga que não é nossa, só por ouvir um lado da história? Isso é muito complicado. O amadurecimento nos ensina a buscar a compreensão, o entendimento e o discernimento para não entrarmos em conflitos por conta de terceiros e contrair débitos para nós, ainda mais por cima, complicarmos ainda mais nos complicar perante outras pessoas, diante do que nós vamos falar. Isso é muito chato. E às vezes você toma a sua defesa de alguém sem saber direito o que aconteceu e você acaba sendo mal visto, né? Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Qual a necessidade que temos para sair falando aos quatro cantos que somos bons em algo, nos colocando em pedestais? O que realmente estamos querendo mostrar? As nossas qualidades, assim como os nossos defeitos,
são vistos através das nossas atitudes. Então, aqui também, ele traz para a gente algumas situações nos momentos em que, às vezes, nos encontramos, né? Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem julgá-lo. O sábio não satiriza, não zomba o ignorante. Ele esclarece fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas. Ele aclara-lhe a senda, ele lhe dá luz. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda a melhorá-lo. Não é isso? Porque nós nos colocamos, quando aprendemos algo, quando estamos bem, a fazer o mesmo com o outro. O forte não malsina o fraco, não condena. Ele auxilia a erguê-lo. O humilde não foge ao orgulho. Ele coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba. Ele harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso. Ele o socorre, sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere. Segue o Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtudes são meras capas exteriores que o tempo desfaz, não é verdade? Em verdade, temos que buscar o crescimento das virtudes que já existe dentro de nós. Já temos o Cristo como modelo e guia. Não precisamos de mais nada, apesar de termos tantos outros vultos virtuosos a nos guiar, com os nossos exemplos, com os seus exemplos, para nos espelharmos. A lição nos mostra que não devemos condenar, e sim amparar. Não devemos zombar, e sim esclarecer. Não devemos atacar, e sim acolher. Não acusar o que está em aprendizado, e sim direcionar, auxiliar, cooperar para o crescimento dele, para que ele encontre o caminho. Harmonizar, socorrer, enfim, é nos colocar no lugar do outro. É a empatia, gente. E nos perguntar o que faria Jesus se estivesse no meu lugar para auxiliar meu próximo. Assim seremos tocados, principalmente pela vontade de fazer o bem. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Sabemos que o Pai não desampara nunca em nenhuma situação. Sabemos que todos temos nosso anjo da guarda, nosso guia e protetores espirituais. Então, por que nos deixamos desesperar com tanta falta de fé? Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. A melhor maneira de modificar o outro é modificando a nós mesmos, porque só dessa maneira conseguiremos ver o mundo e as pessoas de forma diferente. Por que temos que viver acusando o nosso irmão que está na caminhada agindo de forma equivocada? Não nos esqueçamos que nós também já passamos por esses momentos. E se hoje já conseguimos enxergar a vida de outra maneira, o outro também terá o seu momento de despertar. Confiemos e auxiliemos. Só colhemos o que plantamos, nem mais e nem menos. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia.
Temos que confiar na espiritualidade e nos fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? A partir daí, começarmos a encontrar a solução para os nossos problemas, principalmente aqueles criados por nós mesmos. Não somos perfeitos e estamos na caminhada, assim como todos. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da vida, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse função de ama seca. Assim como muitos de nós, os espíritos sérios têm suas atribuições e não estão ao nosso dispor por simples momentos que designamos com dificuldade em nossas vidas. Se nos encontramos passando por tais situações, é porque se faz necessário para o nosso crescimento. Não é isso? Isso. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. Não é verdade? Muito distante. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Tenhamos consciência que morre-se como se vive. E em vida, se em vida protelamos problemas, dissimulamos situações, na morte não será diferente da nossa condição em vida. Continuaremos, depois que partimos dela, da mesma forma. Temos que aproveitar cada oportunidade que nos é dada para o nosso crescimento e aprimoramento moral aqui na Terra. Aqui na Terra é o local onde estamos em aprendizado, em crescimento. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que não possua imenso cabedal de amor para renová-los sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. E achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, algo que pode vir a acontecer, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção a pedra da estrada e em breve o solo estará pedregoso aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da vida. Ficar preso a certas situações quando você vier até você não é o motivo. A gente não pode ficar preso às situações. Aproxime-se do bem. Procure com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. A vida se apresenta para nós de diversas maneiras, a cada um conforme suas obras. Isso é fato. Mas vamos aprender para olhar os nossos irmãos equivocados com mais amor, mais empatia, porque cada ser, apesar de ter suas oportunidades, não consegue enxergar o caminho certo a seguir. Muitas das vezes, condenamos aquele outro sem ter ideia do que ele passou ou passa. E mergulhados nos envolvimentos diários,
só ajudamos a condená-los. Busquemos auxílio do Pai, que não nos desampara nunca, e nunca desampara os seus filhos. Não sejamos disseminadores da discórdia, e sim de misericórdia e compaixão para com os desvalidos da sorte, que por si só já traçaram seu destino. Mantenhamos atento às situações que nos chegam e oremos. Gente, essas lições é para nós mantermos a empatia para com o outro e a indulgência para com o outro. É só o que devemos fazer. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe dou acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos, em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência preponderar acima de qualquer opinião, por mais respeitável. E para encerrar com esse capítulo, eu trago a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o homem de bem, no capítulo 17. Sede perfeito, onde ele nos dá um indicador para viver, se assim quisermos nos colocar como homens de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações, e as aceitam sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, como a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes dos seus. Bem, e aqui eu deixo, gente, a minha pequena contribuição. Espero que tenha sido de entendimento. Espero que, pelo menos, leve a vocês a depois irem buscar o livro para conhecer, né? E então, nós vamos fazer a nossa prece final e depois eu irei colocar uma música, porque essa música é a nossa fé em Deus, é a nossa fé no homem,
A nossa fé de buscarmos ser melhores. É a fé no homem do amanhã. É aquele homem que nós queremos nos tornar. Que não for nessa encarnação, mas que seja na próxima. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pedimos ao Pai, Senhor, misericórdia pelos nossos filhos, os seus filhos, Senhor, que muitas das vezes agem sem saber o que estão fazendo. Nos envolve, Senhor, na tua paz, no teu amor. Pedimos mais uma vez, Senhor, envolve nosso planeta no teu amor, na tua paz. Que o teu amor possa chegar no coração dos desvalidos, daqueles que não olham pelo outro, Senhor. Tende compaixão e misericórdia. Que o nosso guia, mestre, protetor, o protetor da nossa casa, o Gelfa, ilumine as mentes daqueles que os procuram, que aqueles trabalhadores da casa possam estar sempre prontos a atendê-los com amor, alegria, fé, paciência, que possamos sempre dar o melhor de nós quando nos depararmos com o outro, em qualquer situação, que possamos sempre buscar os ensinamentos do Cristo. Que a tua paz, Senhor, nos envolva e nos faça presente. Que assim seja. Eu que sou menino hoje, sou o homem do amanhã. Tenho o futuro em minhas mãos. Tenho tantos passos para dar. Eu vejo a luz, sinto em minha força de Jesus, que me guia, que me diz o caminho que eu devo seguir. Preciso ter esta mão amiga que conduz. Preciso de você para me ensinar a amar. Como fazer para não ferir? Preciso aprender a espalhar o bem. Preciso crer que o meu futuro será bem melhor do que o que vejo por aí. Lágrimas correndo pelas faces, a dor se espalhando em profusão. Preciso ver todos se abraçando como irmãos. Precisamos juntos construir um mundo bem melhor. Preciso ser um homem do futuro, onde não exista divisão. Uma estrela brilha no céu, mostra a direção a caminhar. Esta estrela cheia de luz